Quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versos 21. Marcos, capítulo 1, verso 21, aonde nós vamos ler a palavra de Deus essa noite, para Deus falar conosco. Glória a Jesus. Estamos vivendo num período em que nem toda a igreja que se diz igreja é verdadeira. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. A igreja verdadeira, Jesus deixou registrado a qualidade dela. Jesus deixou registrado qual seria, glória a Deus, a qualidade dessa igreja. Em primeiro lugar, Jesus, é obediência à sã doutrina do Senhor. aleluia. A palavra de Deus. Se não tiver obediência, glória a Deus, já não é uma igreja verdadeira. Marcos capítulo 1, verso 21. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E respondendo Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Porque o espírito imundo, convencionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: quem é isto? Que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois que com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glória a Deus, Amém. aleluia, Jesus. Aleluia. Diga assim: o Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor, e nada me e faltará. nada me faltará. Diga glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito glória ao Santo Espírito Santo de Deus. de Deus. Pode sentar, desocupar as mãos e bater palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, aqui nós lemos na palavra de Deus a respeito de uma libertação de um homem que Jesus fez na cidade de Cafarnaum. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tinha aqui no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus tinha passado pelo batismo de João. Depois em seguida ele fez a vocação dos seus 4 primeiros discípulos. Aleluia, Jesus. E aí então ele segue para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe, traduzido para o tempo de hoje, é uma igreja. Aleluia, Jesus. Sinagoga naquele tempo é um templo, como um galpão hoje, só que lá era bem feito, feito de pedras, paredes bem feitas de pedras. Era um templo, era um salão. E ali os escribas, o sacerdócio, sempre aparecia ali para ensinar o povo a lei mosaica. Aleluia, Deus. Então quando Jesus então nasce e pega a sua idade de 30 anos, que passa pelo batismo, agora, meus irmãos, ele sai do batismo e chama os seus 4 primeiros discípulos para o ministério. Depois que ele chama os 4 primeiros discípulos para o ministério,
ele então agora desce a Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, ele vai para a sinagoga ensinar o povo a sua palavra, a sua doutrina, os seus novos ensinamentos. Novos porque do nascimento de Jesus para cá é tudo novo, Novo Testamento. De Jesus para trás é Velho Testamento. O Velho Testamento trata-se da lei mosaica. Para o homem ser salvo no Velho Testamento, ele precisava obedecer à lei. Então, quando o homem pecava contra Deus, tinha um grande sacrifício para ele fazer. Aleluia. Tinha que comparecer até o sacerdócio, tinha que testemunhar, confessar o seu erro, depois tinha que pegar um cordeiro conforme o pecado que tinha cometido, e tinha que sacrificar ele a Deus para quando ele fosse queimado ali, aquela fumaça que subisse e chegasse até a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agradar a Deus. E Deus sabia que tinha alguém na terra que estava ali fazendo um sacrifício para perdão do seu pecado. Então nesse momento, Deus atenderia e perdoaria a pessoa que tinha pecado. Aleluia, Jesus. Mas isso era no Velho Testamento. O Velho Testamento tinha esse sacrifício e tinha que fazer. Porque se não fizesse, a pessoa estava em pecado diante de Deus. Então quando Jesus nasce, e ele, glória a Deus, começa o seu ministério, ali começa um Novo Testamento. O homem na lei tinha que ser salvo pela lei, tinha que obedecer. Glória a Deus. E era muito sacrifício, era muito pesado para o homem. Então Jesus, vendo a dificuldade que o homem estava encontrando para ser salvo, ele veio aqui na terra, padecer na terra, sofrer na terra, para dar para o homem, glória a Deus, a salvação pela graça. Então quando Jesus nasce e morre na cruz do Calvário, ali Jesus é consumido o seu ministério, é consumido ali o seu dever que ele veio fazer para com o homem. Então a partir dali agora, para o homem ser salvo, ele tinha que viver na graça. Ele tinha que agora aceitar Jesus, abandonar o seu pecado, e quando acontecesse dele pecar, era somente ele dobrar o seu joelho diante do Senhor, se humilhar, pedir perdão e Deus o perdoar. O Deus o perdoa. Mas na lei não. Na lei, se não tivesse ali o sacrifício de cordeiros, que era um trabalho muito pesado e muito forçado para o povo de Deus ali, não tinha perdão de pecado. E toda vez que o homem pecava, tinha que fazer todo aquele sacrifício novamente. Então Jesus veio fazer esse sacrifício por nós. Glória a Deus. Hoje, quando o homem peca, é só ele pedir perdão a Deus, prometer não pecar mais, ele é perdoado pelo Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então aqui, quando Jesus sai do batismo e ele junta os seus 4 primeiros discípulos, ele desce para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, ele começa a dar os seus ensinamentos dentro da sinagoga. A Bíblia diz que lá dentro da sinagoga estavam os escribas. Todos eles ali ouvindo a mensagem, a pregação e o ensinamento que Jesus dava. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que de repente ali aparece um homem, que esse homem, ele era portador de um espírito imundo. Esse homem, ele era mudo de nascença. Aleluia, Jesus. Esse homem, ele era oprimido pelo diabo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus viu aquele espírito imundo,
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus expulsou aquele espírito imundo, e o espírito imundo, já clamando em alta voz, dizia para o Senhor Jesus: o que temos contigo, Jesus Nazareno? Bem sei que tu és filho, que tu és o Santo de Deus. Glória a Jesus. Jesus então naquele momento, irmãos, não querendo dar ousadia para Satanás ficar batendo papo, conversando, ele expulsou aquele demônio, falando: cala-te e sai dele. Glória a Deus. Na mesma hora, aquele homem caiu como morto no chão, e o espírito imundo foi expulso dele, e ele, glória a Deus, graças a Deus, voltou ao seu estado perfeito. Aleluia, Jesus. A Bíblia mostra que todo o povo que estava ali admirou do fato acontecido. Ficaram todos perplexos pelo que tinha acontecido. Então começaram a dizer: mas que nova doutrina é essa? Mas que é isso que está acontecendo? Uma nova doutrina que até os próprios espíritos imundos lhe obedecem? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que aquela fato acontecido, a fama de Jesus se alastrou por todos os lugares circunvizinhos ali. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Jesus deixou aqui o início de uma igreja verdadeira. Jesus deixou aqui o exemplo de uma igreja verdadeira. O que existe dentro da igreja verdadeira? Todos os sinais que Jesus operou é um sinal que deve acompanhar a verdadeira igreja do Senhor. Aleluia, Deus. Se os sinais que Jesus operou não tem na igreja A, na igreja B, na igreja C, então essas igrejas não são uma igreja verdadeira. Aleluia, Deus. Porque os sinais de Jesus têm que acontecer. E outra coisa que tem que existir na igreja para ela ser uma igreja verdadeira: o verdadeiro ensinamento de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A verdadeira pregação da palavra de Jesus. No livro de João, a Bíblia diz que Jesus, um certo dia, dando ensinamento à multidão, ele fechou seus olhos e começou a pregar duro. Ele começou a dar chicote, como os outros dizem aí. Ele começou a exortar com toda a autoridade. Você vê aqui que o povo pergunta: mas que nova doutrina é essa? Que até os demônios lhe obedecem. E a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Aleluia, Deus. O que nós mais vemos hoje no nosso meio é pregadores fariseus e pregadores escribas, que não têm autoridade para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade, para falar a verdade ao povo. Então fica falando para o povo mentirinha, fica, meus irmãos, falando para o povo ali conversinha fofa, não pregam a verdade, fica, meus irmãos, falando coisas, glória a Deus, para agradar o ser humano e distorcendo a verdadeira palavra de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Enquanto o verdadeiro pregador de Jesus, ele prega a verdade e prega com autoridade, porque é o Espírito Santo de Deus que dá autoridade para ele falar. Aleluia, Deus. O homem, quando perde o Espírito Santo, ele vai querer buscar conhecimento na teologia. Ele vai querer buscar conhecimento nos estudos. Enquanto no capítulo, glória a Deus, 14 de João, verso 15 em diante, 16 em diante, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ensina. Glória a Deus, aleluia. Então você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito de Deus, não o conhecimento humano. E está cheio de pregadores com anéis no dedo de formatura, formado em bacharel, em teologia, e em doutorado, e não sei o que, mas as almas estão indo para o inferno. Os crentes dentro da igreja deles estão indo para o inferno, afogados até o pescoço na lama do pecado, na vaidade, e ainda diz que é homem de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda diz que é um pregador da verdade. Se nem as ovelhas dele ele cuida. Aleluia. Como que um homem desse, um pastor desse, um obreiro desse, diz que é um obreiro de Deus?
Aleluias. Glória a Deus. Jesus ensinava com autoridade, todos viam e admiravam dos seus ensinamentos, porque ele não ensinava como fariseu e nem como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. Glória a Jesus. E aonde tinha o enfermo era curado, aonde tinha o oprimido ele era liberto, porque Jesus o curava, porque Jesus libertava. Glória a Deus. E hoje aqui nessa noite, aquele mesmo Jesus que operou em Cafarnaum, ele está aqui também para operar em nosso meio. Ele está aqui também para repreender os espíritos imundos. Ele está aqui também, glória a Deus, e ele está falando através dessa mensagem que está sendo expressada a todos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, meus irmãos, eu pregar para os irmãos uma palavra, glória a Deus, uma palavra para agradar os irmãos. Não vai adiantar. Eu vou agradar os irmãos, mas desagradar a Deus. Que aproveito tem para mim isto? Agradar os irmãos e desagradar a Deus. Você vê os pregadores teóricos estão uma facilidade tão grande para aglomerar multidões de perto dele. Por isso que eu falo que o povo eles gostam de ser enganado. Onde existe político, existe uma coisa mais mentirosa do que político. Lá é cheio de pessoas. Agora, aqueles pregadores formados em teologia, que se expressa bem, fala bonito, mas você não vê nada de Deus lá. Fica cheio de bobo lá, dizendo que está cultuando a Deus. Mas você olha, você vai na casa da pessoa, você faz uma oração pela pessoa, você vê a pessoa arrupiar do alto da cabeça à planta dos pés. Glória. Pessoa caída endemoniada é crente. Pessoa com pensamento de suicídio. Pessoa com pensamento de tirar sua vida. Pessoa toda pintada parecendo árvore de Natal. Batom, é rujo, é não sei o que. É tanta coisa. Um brinco aqui, um brinco ali. Glória a Deus. Hoje em dia diz que é crente, uma imundícia dessa. Está cheio de crente tatuando o seu corpo. Vou dizer para vocês, sem medo de errar. Sem medo de errar. Vocês estão com a Bíblia na mão e estão fazendo um ato que no livro de Levítico está lhes proibindo. Aleluia, Deus. Vocês vão para o inferno se vocês não se arrependerem. Glória a Deus. Se o seu pastor é um calça frouxa, não tem coragem de lhe falar nada, eu tenho coragem de te falar. Aleluia, Jesus. Se você não se arrepender desse seu erro e continuar fazendo, você vai para o inferno com esse seu erro. Glória. Agora a pessoa tatua seu corpo todo e anda aí todo tatuado, sobe no púlpito, diz que está pregando a palavra de Deus todo tatuado, bonito, né? Diz que é crente. Para mim, irmãos, para mim, não serve nem para ser membro, que é dirá obreiro da igreja de Deus. Aleluia, Deus. Aleluias. Jesus mandou nós afastar da aparência do mal. Se fosse, meus irmãos, para nós pintar o nosso corpo, desenhar em nosso corpo, tatuar o nosso corpo, não precisava Jesus ter feito ele desse jeito. Jesus já tinha tatuado ele, já tinha pintado ele de todos os jeitos. Glória a Deus. Agora, sabe, quando eu vejo uma pessoa fazer assim no seu corpo, sabe o que eu entendo? Eu entendo. Ele está falando assim, Jesus, tu me fez errado. O meu jeito é assim, ó. Vai lá e tatua todo e diz para Jesus, o meu jeito é esse. Era para mim ser assim. Tu errou, Jesus. Tu errou, Deus. Tu me fez errado. Queira ele ou não, ele está dizendo assim para Deus. Afirma ele ou não, ele está dizendo isso para Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que põem brinco na orelha, tatuagem aqui, tatuagem ali, fica parecendo um demônio. Veja o que o diabo faz com as pessoas. Faz as pessoas parecer com ele. E aí não sei ainda, só pode ser o diabo que faz com que a pessoa olhe e ache bonito.
Esses demônios têm que sair hoje da vida desses crentes. Hoje quem está precisando de libertação não é somente os ímpios. Hoje os crentes mesmo dentro das igrejas estão precisando de, glória a Deus, libertação. Os crentes dessas igrejas mundanas. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Jesus chegou em Cafarnaum, deu ensinamento na sinagoga, expulsou aquele espírito imundo. Glória a Deus. Depois a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, mostra que Jesus continuou o seu caminho. Chegando na casa da sogra de Pedro, encontrou a sogra de Pedro acamada. Jesus pega ela pela mão e a enfermidade sai, ela é curada imediatamente. Glória a Deus. Aleluias. Jesus disse, capítulo 28 de Mateus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmão, se Jesus está com a igreja dele, se Jesus está com a igreja dele, glória a Deus, eu quero dizer para vocês, os sinais continuam. Os milagres continuam, as maravilhas continuam, glória a Deus, as operações continuam, porque Ele está conosco. Aleluia. Se Ele está conosco, glória a Deus, os mesmos milagres que Ele operou, glória a Deus, continua acontecendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, continua acontecendo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o poder. Basta somente o homem confiar em Deus. Mas o homem, em vez de buscar Deus, vai buscar o candomblé, vai buscar o Chico Tripa, o Preto Velho, Pombagira, Maria Mulambo. Glória a Deus. Aleluia. Esses aí são anjos caídos. Eles foram expulsos dos céus. Eles não têm poder algum. Eles têm força. Pela força que eles têm, eles fazem o que faz. Imagina se tivesse poder. Aleluia, Jesus. Então eles têm força. Poder não. Poder é nosso Deus que tem. Glória a Jesus. Aleluias. Aí eles vão buscar o Exu lá no candomblé, lá na encruzilhada, lá na magia negra. Pela força que eles têm na magia, ele te dá o que você quer, mas em troca, a sua alma. Aleluia, Deus. A sua alma fica sendo em troca. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. A sua alma já fica sendo dele. E aí, você pode desfrutar de tudo aqui. Tudo que você quiser, você pode desfrutar aqui, que ele vai te dar. Mas quando você morrer, a sua alma vai para o inferno queimar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Então, escapa, meu irmão. Escapa, irmão obreiro. Deixe de ser um falso pregador. Deixe de ser um enganador. Os pastores, os obreiros que vão para o inferno, o sofrimento deles lá é bem maior do que o sofrimento de um membro, do que o sofrimento de um crente que se rebeliou contra Deus e foi para o inferno. O sofrimento de um obreiro é bem maior. Por isso que a Bíblia diz: não quereis ser mestres, porque ambos sofrerão mais duro juízo. Glória a Deus. Tá, meu irmão? Arrependa hoje. Pregue uma verdadeira doutrina na sua igreja. Você dá conta de fazer com que a sua igreja se torne uma verdadeira igreja, com santidade. Você próprio, vivendo a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus, pregando a palavra como ela é, deixando de enganar o povo, corrigindo quem está errado na igreja, começar do zero. Lá do zero. Irmãos, nós vamos mudar aqui agora na igreja. Vamos mudar aqui na igreja agora, vamos ter doutrina. Vou dar um tempo os irmãos, não um tempo prolongado também não. Vou dar um tempo os irmãos encaixar na doutrina. As irmãs encaixar na doutrina.
Ou é crente ou não é, irmãos. É tudo é nada. Glória a Deus, aleluias. Porque eu senti o Espírito Santo falando comigo e eu vi a necessidade de fazer isso, porque senão vai os irmãos e vão eu também para o inferno. E eu não quero. Nem quero ir e nem quero que os irmãos vão. Então por isso, vamos fazer essa mudança para o meu bem e para o bem dos irmãos também. Foge. Foge, meu irmão. Pegue a sua igreja e pregue santidade nela. Ensina ela a viver a verdade, prega a verdade. Saul perdeu o reinado por quê? Deixou de dar ouvido à voz de Deus e deu ouvido à voz do povo. Então toma cuidado, você pastor que gosta de fazer a vontade do povo aí, ó. Você foi chamado para fazer não a vontade do povo, mas a vontade de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando você colocar a doutrina nas suas igrejas, quando você ensinar o povo a viver em santidade e você também viver em santidade, você vai ver o que Deus vai operar dentro da sua igreja. Porque essas igrejas mundanas aí, os milagres que existem nelas aí, são só fachadas, são só mentiras. Eu pastoreei uma igreja na Califórnia, e lá uma irmã me contava um testemunho de uma pessoa conhecida dela lá em Brasília, que essa pessoa, passando na porta de uma igreja aí, que ela falou o nome, eu não vou falar, a pessoa ofereceu dinheiro para ela e lá dentro gravar um testemunho de cura, para ela rodar no ar, rodar no rádio, que tem uma emissora de rádio, tem uma emissora de televisão também, tem várias emissoras de rádio, emissora de televisão. Dava dinheiro para a pessoa fazer isso. Fachada, não tem doutrina, não tem santidade, vive enganando o povo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois diz que é servo de Deus, pastor de Deus, homem de Deus. E quem olha a aparência não quebra a cara, viu? Glória a Jesus. Quem olha a aparência quebra a cara. Porque é uma igreja grande, bonita. Tem cerâmica do chão até o teto, é tudo forrado. Tem emissora de televisão, tem emissoras de rádio e tal, não sei o que. Vai pela aparência, leva ao inferno. Porque a palavra de Deus mostra que o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Se o Evangelho de Jesus é simples, as coisas de Deus é simples. Aleluia, Jesus. Aleluias. Jesus era simples. Olha na Bíblia que você vai ver que Jesus era simples. Se o próprio Filho de Deus era simples, onde estão os entendimentos dos irmãos? A verdadeira igreja de Jesus tem os sinais que Jesus fazia. Se não tiver na sua igreja, pastor, sabe não é de Deus. Se na sua igreja, irmão membro, não tem os sinais que Jesus fazia, sabe que não é uma igreja de Deus.